Alô galera, Vasquedaras aqui, Marcelo falando. Vamos trocar uma ideia aí. Seguinte, ontem quem entrou no segundo tempo para substituir os titulares do Vasco, né? Puma, David, Garré, Thiago Mendes e Cocão. Foram 5 substituições ontem. Quem desses aí, desses 5 que entraram, você acha, qual desses você acha que poderia ou poderiam ser titulares no Vasco? Puma. O Puma ataca melhor do que o PH, cruza melhor que o PH e tal, mas no conjunto, com relação à marcação, intensidade, não dá nem para começar a conversa, né? Então o Puma não pode ser titular na vaga do PH. David, onde que o David seria titular? Na vaga do Nuno? Na vaga do Verratti? Como centroavante? É possível, né? O Nuno jogando pela esquerda até quando aguentar, né? E o Verratti idem. O Verratti fica muito em campo, tem que ser sacado em dado momento, passa a atrapalhar o time, né? E não obstante aí argumentos diferentes do próprio Diniz. Não, o Verratti não atrapalha nunca o Vasco. Inclusive faz uma função defensiva. Não entra na minha cabeça essa história do centroavante ser mais importante numa análise do técnico com relação à função dele, né? Preterindo a função defensiva que o Verratti faz. Eu não vejo o Verratti se dando bem em cabeçadas lá atrás, não. O Vasco levando muitos gols de cabeça e não vejo o Verratti participando muito disso aí, não. Nem córner, mal posicionado, inclusive, né? Então acho que o David poderia entrar em dado momento na vaga do Verratti, mas o Verratti não sai. Faz parte da galera do Diniz, não vai mudar, não vai tentar coisa alguma diferente. São os queridinhos dele, né? Verratti ajudou bastante, ainda ajuda, mas faz um teste aí, vê o Vasco como é que anda, mais solto por baixo, mais veloz, mais ágil com o David, né? Colocando como centroavante. Na vaga do Nuno, não sei, acho que o Nuno dá uma boa qualidade de passes ali pela esquerda junto com o Piton, né? Inclusive ontem o Piton foi um grande jogador do Vasco na partida contra o CSA. Thiago Mendes pode ser titular? Eu não vi ontem e não vejo Thiago Mendes mudar alguma coisa. Ele entra para compor, é aquele jogador associativo, não é aquele volante box-to-box e tal, como o Paulinho já foi no Vasco em 2023, né? Quando em 2024 ele começou a tentar voltar a fazer o box-to-box, machucou-se, não voltou mais assim o tal box-to-box, lesão, medo de machucar-se, idade, vários fatores, né? Então não vejo aí também Thiago Mendes titular na vaga do Jair e do Tietê, né? Não vejo isso. E Paulinho não vem entrando em hipótese alguma, né? Paulinho tá mal, vem sendo relacionado juntamente com o Esforza, não entram. Os dois não entram, né? Cocão, em absoluto, né? Cocão é um bom reserva. Quando entrou no Vasco aí, alguns malucos de pedra disseram que ele era titular absoluto, que o Vasco tinha achado um jogador bom, bonito, barato. Respeito aí, quando a opinião é educada, né? Mas de sensata não tem absolutamente coisa alguma, né? Então acho que desses aí, titular, talvez só o David, se ele optasse por tirar o Verratti e fazer um jogo mais rápido aí. E o Garré, né? Também não vejo sendo titular, entrou ontem, deu um passe aqui, outro ali e tal, vi gente dizendo, olha, entrou muito bem. Tem que falta intensidade, falta reiterar o jogo do Garré, jogar bem algumas vezes, né? Não que ontem que tenha jogado bem. Achei normal, deu um passe aqui, outro ali e tal, né? E a gente não pode também achar que... quais são os titulares aí e tal? Puma, David, Garré, Thiago Mendes e Cocão. Só sei os 5 titulares, os 5 caras que não podem ser titulares. Pode ser alguma, né? Alex Teixeira, Fusato, Lemos, pesadíssimo, entregando ouro, Lloyd e o Esforza. Não podem ser titulares em hipótese alguma, né? E não estão entrando aí. Alex Teixeira não entra, graças a Deus.
Fusato entrou, fez aquela cagada contra o Mirassol. Lemos foi sacado, fez aquela cagada com o Mirassol também, contra o Mirassol. Lloyd, pelo amor de Deus, o Sforza é um nada, né? Eu tinha anotado aqui o Paulinho, mas vou dar o Paulinho um pouquinho mais. Vou dar a dúvida, o benefício da dúvida ao Paulinho, né? Cadê o Luiz Gustavo, né? Que poderia ser titular desse time aí, na esquerda, no lugar do Lucas Freitas, né? Inclusive, o Pedrosa, outro dia o Pedrosa falou assim, né? Eu não vejo Pedrosa, em hipótese alguma, mas quando o Lula, a sandice que ele fala, a gente vem aqui e dá uma pincelada. O Lemos errou porque ele está jogando na posição errada. O Lemos entregou o ouro ao Mirassol, né? Vasco entregou 3 gols ao Mirassol. O primeiro foi o Fusato, o segundo foi o Lemos, o terceiro foi o Puma, que não voltou marcando o ponta, voltou marcando por dentro, né? Os 3 gols do Mirassol. Mas o assunto agora pela minha modesta opinião, o Luiz Gustavo poderia ser utilizado na lateral, na zaga pela esquerda, né? Na zaga pela esquerda. Na direita, insistir aí, né? O que tem, não tem outro jeito, né? Tá colocando aí o Hugo Moura na zaga, não acho ideal, né? Não tem outro para colocar na direita, né? Lemos ou João Vitor, joga para cima aí, quem cair a moeda para baixo bota para jogar, não tem outro, né? Luiz Gustavo na esquerda, no lugar do Lucas Freitas, e eu tava falando do Pedrosa, né? Lemos na posição errada, não sei o que e tal, se jogar na direita tudo bem, não pode jogar na esquerda, não pode, o zagueiro não pode errar, jogando na direita, na esquerda. Os caras tinham que dormir todo dia, né? Vendo 5 minutos do Mauro Galvão. Lemos, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, a porra toda aí desses zagueiros. Vejam por dia 5 minutos do Mauro Galvão, né? Por favor. E aí, tocando aqui o barco, né? Outro assunto agora da pauta, acabei de soltar um vídeo pequeno sobre isso, né? Especulação e tal, Vasco vai contratar jogadores e tal, tem que desinchar a folha, pedir autorização, depois justificar o gasto, isso aí a gente vem falando aqui, né? Bom, a janela vai até 10 de setembro, reitero aqui, não vão haver mais muitas contratações, não tem jeito, né? Não tem jeito, Vasco não tem como fazer isso, o Vasco tá aí, né? Uma informação de que vamos contratar o Carlos Cuesta e tal, já só tem um vídeo pequeno sobre isso, muita coisa tem que acontecer, a administrador judicial tem que permitir, o promotor de justiça, a juíza, né? Tem que fazer acordo com o jogador, com o clube do jogador, qual o valor, o Vasco tem esse dinheiro para investir, muita coisa aí, né? Muita coisa. E para fechar aqui, 2 tópicos que eu venho recebendo pedidos para dar minha opinião sobre 2 assuntos, né? Eu tava vendo lá no TikTok, um inscrito meu falou o seguinte: porra, o Corinthians ganha o Palmeiras em São Paulo, o Vasco não ganha o Flamengo há não sei quantos anos, não vai ganhar daqui a não sei quantos anos. O Corinthians hoje deve 2,5 bi, né? Só que não pode falir. Vocês, que muitos aí dizem isso aí, né? Os que foram a favor da venda, não podem esquecer, transformaram o Vasco em empresa onde o Vasco pode falir. Então, o Vasco, enquanto não tiver receitas maiores, bem maiores do que as despesas, né? Pagando todas essas questões que impingiram o Vasco, né? Essa dívida imensa que tem, né? Dívida tributária, dívida com credores trabalhistas e tal, credores comuns na recuperação judicial, né? Folha de pagamento de 18 milhões, 16 milhões, a gente não consegue desinchar a folha, né? Então, para contratar, tem que desinchar a folha, mas o Pedrinho não faz isso aí. Já falei então que o Vasco não tem como chegar e igualar Corinthians e Palmeiras. Vasco vai ficar abaixo do Flamengo durante um grande tempo aí, né? Durante um grande tempo, já está um grande tempo atrás do Flamengo, né? Desde aquele puto lá do Salgado, dizendo que o Osório, né? Não, vamos vender porque o Josh vem aí. O Josh, o Vasco agora vai jogar de igual para igual com o Flamengo, blá blá blá.
O Vasco não joga hoje de igual para igual, nem com o Fluminense, que não tem mecenas, né? Que não tem mecenas. O Botafogo tem mecenas, o Flamengo anda com as próprias pernas. O Fluminense, que não tem mecenas, não tem dinheiro, é melhor que o Vasco, né? O Vasco não conseguiria jogar 2 jogos bem como o Fluminense fez contra o Inter. Não conseguiria, né? Então, vamos aguardar aí. Fiz aqui um compilado para responder as inúmeras perguntas que eu recebo no TikTok e no Kawaii sobre diversos assuntos. Quando a pergunta é muito reiterada, eu anoto aqui e vou soltando as respostas. A minha opinião aqui, com calma, né, com vagar, explicando qual a opinião que eu estou tecendo sobre qual o comentário que querem que eu fale lá no Kawaii, TikTok, Instagram, YouTube. Vasco Análise. Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.